Olha, um estudo inédito no mundo desenvolvido pelo INCOR, o Instituto do Coração, mostra que pacientes recuperados da Covid-19 podem apresentar falhas na memória. Esta é uma das consequências da doença que podem ser tratadas com o diagnóstico precoce. Eu vou conversar agora, direto de São Paulo, com a neuropsicóloga Lívia Stocco, que realizou esse estudo. Doutora Lília, muito boa noite para a senhora, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Estado. Eu gostaria, inicialmente, de falar sobre o sistema imunológico e perguntar para a senhora o seguinte: quais são as sequelas que a Covid-19 pode deixar justamente no sistema imunológico? Na verdade, no imunológico existem várias sequelas, né? Desde fraqueza muscular, desde um cansaço exagerado, entre outras sequelas que ainda estão sendo descobertas. No sistema nervoso central, que é o foco da nossa pesquisa, ele causa grande estrago. Então, o coronavírus, quando entra por vias aéreas, porque é o SARS-CoV-2, então já sabíamos até que ele entrava pelo sistema aéreo, né, sistema respiratório, ele pode até mesmo ultrapassar barreiras sanguíneas e chegar ao nosso cérebro. Quanto menor a saturação do oxigênio, quanto menor aquele índice de oxigênio bom que nós temos, de 95% até 100%, nós comprometemos muito mais a oxigenação do nosso organismo e, consequentemente, nós prejudicamos não só as funções cognitivas, mas também prejudicamos a estrutura do nosso cérebro. Então, muitos dos nossos voluntários apresentaram não só a falha na memória, atenção, visopercepção, como também apresentaram isquemias, AVCs, né, que é o acidente vascular cerebral, trombos e muitas outras falhas bem significativas. Desculpe, viu, doutora Lívia, eu troquei neurológico por imunológico, mas é neurológico, a pergunta foi essa que eu fiz para a senhora. E em caso de algum sinal, doutora Lívia, qual a recomendação? Bom, os sinais são bem perceptíveis logo no início da doença, mas ninguém se dá conta que esse sinal pode ser a Covid e nem que após a sua recuperação possa ser este o sinal da sequela cognitiva. O que eu quero dizer é, assim que você está com a Covid, você já começa a apresentar uma sonolência excessiva, um cansaço exagerado, que vai fazer com que você apresente falha na atenção, falha na memória e outras disfunções cognitivas muito graves. Então, as pessoas devem ficar atentas a entender que não é consequência apenas da pandemia ou preocupação do dia a dia, perdi meu emprego, perdi entes queridos, estou com outros problemas, ansiedade, depressão, mas não, é sim a Covid-19 que deixou sequela na sua função cognitiva. Doutora, mas são todos os pacientes que apresentam justamente essa recomendação que a senhora falou agora aí, ou só aqueles pacientes mais graves? Então, infelizmente, em todos os graus da sequela. Por exemplo, se você pegou a Covid, desde os assintomáticos, isso significa não teve comprometimento nenhum, nem fez febre, por exemplo, até os que foram hospitalizados ou foram intubados. Então, isto é um sinal de alerta. Não é porque você não teve nenhum sintoma durante a sua doença que você não vai apresentar uma disfunção cognitiva. O que nós estamos relacionando aos casos leves ou assintomáticos que apresentam a disfunção cognitiva é que talvez estas pessoas tenham um fator predisponente. O que significa isto? Eles já têm uma história da família para uma demência, para uma disfunção cognitiva, então Alzheimer,
esclerose múltipla, qualquer outro fator que acaba desencadeando após a Covid. Isso a gente está analisando no estudo com um biomarcador específico. Então, muitas vezes a pessoa fala, bom, eu não tive nada, sou assintomático, ou eu tive muito leve o sintoma e não vou ter problema. Não é bem assim. Doutora, qual o tratamento nesse caso? Bom, os tratamentos, o melhor tratamento é a reabilitação neuropsicológica, é aquela que nós chamamos de reabilitação cognitiva. Não é tão simples achar um neuropsicólogo, e quando se acha, o tratamento é um pouco caro, porque a reabilitação é cara. Então, eu dou uma dica, faça a sua própria reabilitação. Em primeiro lugar, eu ouvi os colegas falarem antes, né, a senadora, enfim, utilize máscara, álcool gel e faça caminhada, faça exercícios aeróbicos, isto oxigena o seu cérebro. Então faça yoga, faça algum esporte leve, faça pilates, faça suas caminhadas, corridas leves e também exercícios que vão estimular o seu cérebro, joguinhos da memória, caça-palavras, palavras cruzadas, esses jogos que são baixados no computador, no celular e que são até gratuitos, né? Esses joguinhos de fazer contas, ou joguinhos de quebra-cabeça, são excelentes para a boa reabilitação dessas pessoas que ficaram comprometidas. Bom, eu falei aqui com a doutora Lívia Stocco, ela é de São Paulo, neuropsicóloga, certo? Aqui no Jornal do Estado, a quem agradecemos por essa entrevista, que foi muito importante, doutora Lívia. Muito obrigado para a senhora, boa noite. Boa noite. Até uma próxima oportunidade. Até.